Estamos encerrando a campanha hoje. Se você não recebeu o seu milagre ainda, é hoje, está aqui para você. Ó. Basta apenas você segurar o seu milagre aí, que Deus tem milagre para você, amém? Quem crê que tem um milagre para você, que dá um glória a Deus. Aleluia, tem muitos milagres nós hoje. Vamos orar? Se você já recebeu o seu milagre, você ora agradecendo pelo Senhor. E se o milagre não chegou ainda, ora, Senhor, eu creio que meu milagre está aqui hoje, porque eu sei que está. Então vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, porque nós viemos aqui hoje, Senhor, nós estamos na campanha de milagres, meu Deus. Pai, nós temos falado desse jeito de milagres, que muitos milagres vão acontecer, e muitos milagres têm acontecido, Senhor. Às vezes tem pessoas que não conseguiram o seu milagre ainda, Senhor, mas eu tenho certeza, Senhor, que vai acontecer na vida dele hoje. Pai, porque nós sabemos, Senhor, que a palavra do Senhor tem poder. Quando nós falamos que vai haver milagre no nome de Jesus, vai haver, porque esse nome há poder. O Senhor tem compromisso com o seu nome. Por isso nós te pedimos agora em nome de Jesus, Senhor. Pai, desça agora os milagres que as pessoas têm para receber aqui hoje, meu Deus. Pai, nós sabemos que o Senhor tem milagres para todo mundo aqui, Senhor. Pai, nós sabemos que ninguém vai sair daqui sem o seu milagre, Senhor. Pai, não importa qual é o milagre, o Senhor não tem nada difícil. O Senhor pode todas as coisas, meu Deus. Por isso nós colocamos nossa fé em ação agora, Senhor, porque nós queremos milagres. Nós não abrimos mão de sair daqui hoje com o nosso milagre, porque foi falado durante 7 quinta-feiras aqui que ia haver milagres, ia ter milagres, ia haver milagres, e tem milagres aqui que eu sei que muitos já receberam o seu milagre, Senhor. Por isso nós te pedimos agora em nome de Jesus, Senhor. Olha ali aquele meu irmão, aquela minha irmã, Senhor, que colocou na presença do Senhor que ela precisa do milagre. Pai, não sei se é uma cura, Senhor, se é libertação, Senhor. Pai, não importa, o Senhor tem todo tipo de milagres para nós aqui nessa noite, Senhor, porque o Senhor é fiel àqueles que é fiel. Tem gente que vem aqui todas essas quinta-feiras porque esperando o milagre, Senhor. E nós sabemos que o Senhor não deixa ninguém enganar, o Senhor não é homem para que minta, Senhor. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Derrama milagres aqui hoje sobre esta casa, Senhor. Pai, ninguém vai sair daqui triste porque não recebeu o seu milagre, Senhor. Por isso eu te peço agora em nome de Jesus, Senhor. Pai, manda teus anjos aqui agora derramar milagres sobre esse povo agora. Em nome de Jesus, aquele que não recebeu os seus milagres, vai receber agora em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós queremos o Senhor, nós lemos a palavra do Senhor. Pai, nós vemos quantos milagres foi feito na palavra do Senhor, na Bíblia, quantos milagres tem que relata que o Senhor fez. Pai, e o Senhor diz também na tua palavra, se nós tivéssemos fé, nós sabíamos que o Senhor fez ainda mais. Nós temos fé para acontecer muitos milagres aqui hoje, Senhor. Por isso, Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, Senhor. Vem sobre nossas vidas mesmo, meu Pai. Traga o nosso milagre, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos falar de Jesus bem forte, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Deus seja louvado e engrandecido no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E você, nesta noite, possa fazer uma entrega genuína ao Senhor, de todo o teu coração, de todo o espírito, de toda a alma. Amém? Aleluia! Oferte ao Senhor o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Exalte o seu nome dele. Ele é o nosso Senhor, Ele é o meu justo, fiel e santo. Na cidade do nosso Deus.
o teu nome engrandecer e agradecer-te por qual em nossos vidas, porque eu sei teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Amém. Eu salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu tenho 2 testemunhos para estar falando por enquanto, vai ter mais. Amém. Eu quero ler, não, antes eu vou falar, depois eu vou ler. No dia 5 de março, na terça-feira, meu primo sofreu um acidente de moto. E coincidentemente, foi o dia que eu bati meu carro também. Sim, foi um arranhão bem do lado, da lateral do carro todo. E nesse dia eu ia trazer a palavra na tarde da bênção. E eu não trabalhei nesse dia, eu saí de casa só para vir mesmo. E no caminho para cá, né, foi onde aconteceu isso. E eu passei ali na casa da minha mãe antes, né, de vir para a igreja. E naquele momento eu fiquei tão triste, assim, na hora que eu conversei com a mulher lá, eu não fiquei nervosa, eu não chorei, mas depois que eu entrei dentro do carro eu desabei, né? E eu cheguei ali na minha mãe triste, e minha mãe falou assim: minha filha, eu sonhei com você chegando aqui chorando, né? Mas aí, amém, eu falei assim: amém, graças a Deus não machucou ninguém, não morreu ninguém, né? Só que aí quando vim, trouxe a palavra, quando foi no outro dia de manhã, eu recebi uma mensagem da minha mãe, falando assim: Ana Paula, você já está sabendo que o Lorismar bateu a moto e ele está inconsciente na UTI lá no Google? Né? Eu falei assim: mãe, eu não sabia. Foi na terça-feira, 11 horas da noite. Ele bateu numa caçamba e ele ficou inconsciente, né? Primeiro ele ficou em coma induzido, ele não quebrou nada, nem um dedo, ele ralou assim a mão, mas ele bateu a cabeça, né? E nisso foi fazendo exames, deu pneumonia, porque ele bateu o tórax também. E assim, cada dia era: não, tá com pneumonia, tá com febre, né? E nessa semana, foi a semana que começou a campanha. Foi bem na quinta-feira, ele bateu a moto na terça e na quinta começou a campanha, né? E eu comecei a orar, eu falei assim, eu, a Sara, todo mundo, né, da minha família, a gente está orando, pedi oração aqui na igreja também. E assim, toda vez que eu ia ali naquela UTI visitar, eu olhava assim, eu e a Sara falava assim: gente, é um pesadelo que está acontecendo, ver o meu primo daquele jeito. Você chegava e olhava para ele, parece que você não via vida, sabe? Mas amém, né? E aí foi passando o tempo ali na UTI, foi passando o tempo, e os médicos resolveram dar alta para ele para enfermaria. Eu fiquei desesperada, porque eu falei assim: como que eles vão mandar ele para enfermaria desse jeito, né? Irmãos, mas foi a melhor coisa que aconteceu. Eu passei domingo, fiquei o domingo todo com ele lá, eu conversando com a moça que estava na enfermaria, ela falou pra mim, ela falou assim: quando ele chegou aqui, eu olhei e falei assim: esse rapaz não vai sobreviver. E agora, né, eu passei o dia com ele, ontem também minha prima ficou com ele lá no hospital. Ele assim, é uma caminhada muito grande, sabe? Mas ele já está nos dando sinais, ele conversa, eu peço para ele apertar a mão, eu falo: você está me entendendo? Ele aperta a mão, eu peço para ele: Lourinho, sorri para mim, ele sorri, né? Então assim, e ontem foi, graças a Deus, assim, eles fecharam a tráqueo e eles queriam, eu não sei falar muito bem os nomes aí, mas eles queriam colocar a GTT, né, que fica na barriga para ele se alimentar pela sonda na barriga, para poder tirar do nariz. E a esposa dele bateu o pé lá e falou assim, né: não, eu só vou aceitar depois que fizer o teste, se ele não conseguir engolir. E graças a Deus os testes deu tudo positivo, ele conseguiu engolir e ele já está se alimentando com a papinha, né? Devagar, mas ele já está conseguindo, porque assim, quem viu ele do jeito que ele estava e agora, são pequenos avanços, mas assim, são avanços que a gente está comemorando assim demais.
E hoje meu tio, o pai dele estava lá, eu liguei. E assim, já me falaram que ele está falando algumas palavras. Eu falei, amanhã eu vou estar lá, eu estou ansiosa para ir para lá. E ele já falou assim, bom dia, com muita dificuldade por conta da praga, porque fechou, porque está fazendo um teste para ver se vai dar para tirar. Então assim, eu estou ansiosa para ir para lá amanhã, para mim poder conversar com ele. Mas assim, o dia que eu estava lá, eu coloquei o telefone no ouvido dele, a Sara ligou, na hora que ele escutou a voz dele, ele sorriu. Sabe, quando você fala alguma coisa que ele não gosta, ele já faz assim, fecha a cara, sabe? Então, assim, são pequenos avanços, mas que a gente está muito feliz. E eu vejo, assim, que é resposta de oração mesmo. É Deus fazendo, sabe, um milagre na vida do Lorismar. E daqui uns dias eu vou subir aqui falando que ele está bem melhor, em nome de Jesus. E o outro milagre, porque na semana que o pastor lançou, que a gente ia estar orando às 10 da noite, né, eu vim nessa oração, acho que eu faltei um dia que não teve como eu vir. E um desses dias eu estava com esse braço bem inflamado. Eu já cheguei a fazer o exame, deu tipo uma tendinite, alguma coisa assim, eu não voltei no médico ainda não. Mas assim, direto estava inflamando, aí a dor passava, mas não saía o inchaço. Ficava o caroço no braço, passava, mas o caroço ficava aqui. E aí nesse dia eu vi, eu tava ali orando ali atrás, e na hora que eu cheguei, o pastor Ricardo falou assim, o que é isso no seu braço? Eu tava com a luvinha, né? Aí eu falei assim, pastor, movimento repetitivo, né? E ele também tava com a dor no braço, o pastor Ricardo. E aí nesse dia ali atrás, orando, o Espírito Santo veio e falou comigo, falou assim, ele falou justamente esse versículo aqui que fala em Mateus 21, 21, a parte B fala assim, 22, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E veio bem forte no meu coração, eu estava ali atrás. E eu falei assim, Senhor, eu creio que o Senhor pode curar meu braço. E ali naquele momento eu tirei aquela luva e comecei a fazer tipo uma massagem, comecei a orar. Falei assim, Senhor, eu não aceito esse inchaço no meu braço, está muito feio isso aqui. Falei assim, eu não aceito. E eu comecei a orar. Irmãos, não é coisa da minha cabeça. Foi abaixando, foi sumindo aquele caroço, ficou bem pouquinho. Eu olhei assim, eu fiquei orando sozinha. Eu olhava de novo, aí eu orava, eu falava assim, Senhor, esse trem sumiu. E eu fui orando, eu falei assim, e aí logo depois o pastor Ailton chamou o engenheiro, o pastor Ricardo, para vir estar orando, né? E esses dias todos, durante a semana, eu fui orando, né? A respeito disso, o pastor Ailton um dia o pastor Ricardo também estava com dor no braço. E assim, irmãos, desapareceu, sumiu, sabe? Sumiu. E é para honra e glória de Deus. Então, Deus faz milagres sim. Tá? E eu vou subir aqui daqui uns dias que eu vou contar mais milagres. Eu vou contar que o Lorismar está andando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Ana Paula. A gente fica muito alegre, viu? Essas bênçãos, esses milagres que o Senhor fez aí na sua família, na sua vida. E a profissão da Ana Paula é professora, né? O pastor Ricardo também já foi restaurado, né, pastor Ailton? Então eles trabalham com as mãos ali, então ela precisava de receber um milagre, né? Para dar continuidade na profissão dela, no trabalho dela. Glória a Deus. Amados, tem mais alguém que quer compartilhar aqui um testemunho? Amém? Glória a Deus. O Wagner, glória a Deus, vem cá, irmão Wagner. Representando a Fiel Ferragistas. Amém, glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Na segunda semana da campanha, eu tive um acidente na quarta-feira. Assim, um acidente simples, praticamente assim, do simples eu teria tirado a minha vida. Foi um acidente no qual ele atingiu uma região do meu corpo mais sensível, no qual teve 7 pontos mais hematomas. Foi um acidente com uma lixadeira, onde ele veio uma parte de mim e uma parte no telhado. Só para ter a noção, na telha ele teve 2 cortes na telha que cortou como se estivesse cortando com uma faca. E eu vejo a mão de Deus nisso aí, porque assim, se eu tivesse pegado outra região, qualquer outra região mais severa na face ou parte mais sensível, é coisa assim que eu tinha perdido a vida. Então eu assim, agradeço a Deus, louvo a Deus a cada momento,
Foi a mão de Deus mesmo no livramento desse acidente mesmo. Amém? Aleluia, glória a Deus, amém. Irmãos, o Wagner, ele é um irmão cuidadoso, né, Marcelene? Ele é jeitoso para mexer as coisas, mas quando a mão do homem falha, a mão do Senhor está lá, né? Wagner estava ali sozinho, não tinha ninguém com ele, estava na laje da casa dele, mas o Senhor estava lá guardando ele, né? Glória a Deus, e a gente fica muito feliz, Wagner, porque o Wagner está bem, está restaurado, Deus fez na vida dele, isso alegra muito o nosso coração, que é um irmão precioso que nós amamos, amém? Amados, se mais alguém, eu creio que o Senhor vai continuar fazendo milagres na nossa vida, amém, igreja? Então, o próximo culto, quinta-feira, você compartilha, vem compartilhar com a gente, nós vamos dar a oportunidade, e porque agora o pastor Ailton tem uma palavra de Deus para ministrar para a igreja, e no final nós vamos estar também orando e ungindo a cada um dos irmãos, amém, pastor Ailton? Glória a Deus, aleluia. Quantos estão alegres na presença do nosso Deus? Diga graças a Deus. Eu estou muito alegre, estou muito feliz. Nós programamos essa campanha no mês de março e nós começamos essa campanha para fazer 7 semanas e nós propusemos algo diferente do que a gente normalmente faz na maioria das campanhas. Nós estendemos nosso clamor para todos os dias desse período. Nós estabelecemos oração no monte. Comecei fazendo oração no monte, estava indo eu e o Mike, fomos algumas vezes, e um dia lá no monte eu senti que nós deveríamos transferir a nossa oração para a igreja, para dar oportunidade para mais pessoas participarem. E durante esse período nós começamos com 2 vezes na semana, 3 vezes, a primeira semana foram 3 vezes, uma segunda, uma terça, uma quarta, teve uma quinta também, depois do culto, teve uma sexta também, enfim, teve semana que a gente orou 3, 4 vezes, às 10 da noite, às 22 horas, e depois pelo menos uma vez na semana, e eu quero louvar ao Senhor, agradecer pela disposição dos pastores, Dariges, Leide, pastor Sami, e a pastora Celira, Mike e todos os demais irmãos que vieram para orar, né? Que mantiveram aí a luz acesa no candeeiro, no altar do Senhor. Ontem mesmo eu não pude estar, eu acompanhei pelas mídias sociais, a convocação para oração, Dari caminhando lá, e eu já ia pedir, né, que ele fizesse essa cobertura, tendo em vista que eu estaria ausente, mas não foi necessário, porque eles já estavam conectados, estavam imbuídos desse compromisso, dessa responsabilidade, e eu louvo o Senhor pela vida de cada um de vocês, louvo o Senhor pela vida de você que está aqui nesta noite, você que esteve durante esse período desta campanha de 7 semanas, você que orou, muita gente orou, tem aqui uns pedidos, e foram escritos nesses cartãozinhos, e esses cartãozinhos aqui, vários pastores manusearam, né, oraram, revezaram, né, intercambiaram a intercessão, e eu tenho certeza que nós buscamos a presença de Deus para as causas que foram colocadas aqui, e nós não estamos encerrando o propósito de buscar milagre. Hoje encerra o propósito de uma campanha de 7 semanas, mas nós fazemos desse culto na quinta-feira, desde que ele começou, há muitos anos atrás, há décadas atrás, uma quinta-feira de milagre, quinta-feira de poder de Deus, de solução de problemas. Portanto, é um culto, uma ministração voltada ao povo de Deus, voltada àqueles que são do Evangelho. Não é uma palavra evangelística, normalmente a gente traz uma palavra voltada para as promessas de Deus, para aqueles que creem, né? E Deus tem feito milagres, e eu não estou aqui nessa noite para falar de outra coisa, senão
de que Deus é Deus de milagre, e que Ele faz milagre, e que Ele promete milagre. E se você crer, você realmente vai ter o seu milagre. Mas antes de fazer a leitura, eu quero dizer que eu estive ausente, eu, a Rosângela. Nós viajamos no sábado para Curitiba, fizemos uma viagem muito cansativa, uma viagem de um dia, mais de 1.200 quilômetros, pegamos trechos perigosos, né, que a BR-116 já foi chamada, né, muitas vezes de a rodovia da morte, uma rodovia muito sinuosa, muito cheia de curvas, com muita nebulosidade. Nós pegamos ela bem à noite, antes de chegar a Curitiba. Nós queríamos chegar e chegamos no sábado por volta das 20 horas e 30 minutos e conseguimos, graças a Deus. E hoje fiz um retorno mais tranquilo, né, de avião. O Ricardo, o Aurélio e a Rosângela ficaram. Durante esse período nós estivemos dando suporte ao Aurélio. A Rosângela ainda entende que precisa de dar mais suporte ainda. O pai ficou de sábado até hoje, quinta-feira. E eu tinha um propósito de estar aqui nesse culto, por isso eu vim na quinta. Porque durante essas 7 semanas, o meu propósito era não faltar nenhuma quinta-feira, nenhuma, e consegui cumprir esse propósito. Estava muito temeroso em relação a essa última quinta-feira. Pensei, não é possível que na última vou ter que faltar. Mas graças a Deus, deu-se um jeito. Cheguei em casa agora mesmo, depois das 18 horas. Mas o Senhor nos traz neste lugar. Para trazer uma palavra para você. Uma palavra da parte do Senhor. E para trazer um testemunho que milagre acontece na vida daqueles que creem. Quero fazer uma leitura aqui de alguns versículos, dois versículos no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53, quero ler apenas 2 versículos, o versículo 4 e o versículo 5. Glória a Deus, abra a sua Bíblia. Glória a Deus, quantos encontraram? Amém. Quero fazer essa leitura que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras e pelas suas feridas fomos sarados. Diga assim: pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Amados, muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e não temos a dimensão necessária, a dimensão espiritual necessária, o entendimento espiritual necessário. Às vezes nós olhamos para esta palavra e entendemos que ela é uma palavra voltada para outras pessoas, para outra gente, para outra época, mas o apóstolo Paulo diz que a palavra é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão do espírito e da alma. Então ela é viva e ela é eficaz, quer dizer, ela funciona. Se ela é viva, ela era viva antes, ela era viva 2000 anos atrás, nos dias que o apóstolo Paulo ministrou essa palavra, algumas décadas depois que Jesus foi crucificado, e ela continua sendo viva hoje. Ela é viva e ela é eficaz. Mas às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós não aceitamos isso. Às vezes nós não nos apropriamos dessa realidade e consideramos que aquilo que estamos sofrendo é natural, faz parte da vida. Eu vejo pessoas que levam para esse lado. De uma maneira geral, há 3 tipos de sofrimentos que acometem a nós.
Há 3 tipos de sofrimento que os nossos problemas se enquadram em um desses tipos. Aflições. Quando nós estamos preocupados com alguma coisa, angustiado, quando nós estamos devendo, quando nós olhamos para os nossos recursos escassos, tal como vários exemplos, vários casos de pessoas na Bíblia, aquela mulher que estava com a última medida de farinha, um pouquinho de azeite apenas na botija, era apenas o suficiente para fazer um bolo pequeno, para ela e para o filho, e depois daquilo, seria morte certa. Mas naquele momento que ela estava com aquela última porção, aquele último suprimento, bate na porta dela o profeta Elias. Você pode imaginar algo tão surpreendente? E é interessante que aquela mulher não é judia. Aquela mulher é uma mulher de uma cidade chamada Serepta. Era de um lugar fora dos domínios de Israel. Porque Elias tem que ir para lá, porque o rei Acabe queria matá-lo, queria tirar a vida dele. Então ele vai para um lugar distante, e ele vai exatamente para a casa dessa mulher. Eu não sei o que essa mulher fez, eu não sei que oração ela fez, mas certamente aquela mulher tinha uma conexão com Deus, porque Deus diz assim: eu ordenei uma mulher viúva, e essa mulher vai sustentar você. Olha que coisa extraordinária. Uma pessoa que não tinha para si, vai sustentar mais uma terceira pessoa, vai sustentar mais um homem. Ela não tinha o suficiente para ela e para o filho dela, e o Senhor diz: você vai sustentar o profeta. E Elias vai, e quando ele chega ali, a Bíblia diz que multiplica as coisas, multiplica a farinha na panela e o azeite na botija. O milagre acontece, ela toma posse desse milagre. E há outros tipos de aflições, pelo quais às vezes passamos. Sentimento de culpa. Quantas pessoas vivem aflições por sentimento de culpa, coisas que fizeram, coisas erradas que fizeram no passado, e se apega a isso, e se martiriza por isso. Quantas pessoas estão prostradas hoje, porque entendem que precisam sofrer, porque erraram, porque pecaram, porque fizeram aquilo que era danoso, porque feriram alguém, atingiram alguém, e agora o seu sofrimento, ele entende que é um tipo de recompensa por aquilo que fez. Outros estão feridos por enfermidades tão diversas, enfermidades no corpo, e também enfermidades na alma, enfermidades na parte física e enfermidades na parte emocional. Estão feridos. A enfermidade entrou na vida do homem com a queda de Adão. Esse Adão que pecou e caiu lá no Éden. Às vezes nós olhamos para ele e dizemos assim: por que esse homem? Por que eu tenho que sofrer por esse homem? O que eu fiz? Mas nós nascemos com uma genética contaminada pela raiz do pecado. Na verdade, o homem, ele não sofria, ele não tinha dores, o homem não havia enfermidade na terra, mas a doença, a enfermidade realmente entrou com o pecado, com a desobediência e com a queda de Adão. Mas se por um lado entrou todas as enfermidades, as doenças e a morte por conta de Adão, em Cristo Jesus entrou a vida. Em Cristo Jesus brotou a cura. Em Cristo Jesus nós podemos ser restaurados e podemos ser curados, mas nós precisamos compreender e precisamos aceitar isso como realidade. E o terceiro tipo de sofrimento são as opressões. Na verdade, nós vivemos num mundo opressor, por si mesmo já é opressor. Nós olhamos para as crianças pequenas e às vezes sentimos inveja deles, né? Eu não sei você, mas às vezes eu sinto, né? E olhamos para o menino inocente, né? Às vezes ele dorme no braço do pai, dorme no braço da mãe, dizendo: isso aí não tem problema nenhum. O problema dele é: será que o meu almoço já está pronto? Ele tem certeza que ele vai comer, que ele vai beber, que ele vai dormir, que ele vai ter a roupinha dele, né? A criança não tem esse sentimento, mas à medida que começa a crescer, aí já vem ameaça. Aí já vem também entidades espirituais. Lemos na Bíblia o caso do Gadareno. O Gadareno se torna um símbolo
de pessoas oprimidas, um homem que precisava ser amarrado com cadeias, com correntes, com algemas de ferro, e a palavra diz que ele esmigalhava, que ele quebrava até mesmo os grilhões de ferro com os quais eles prendiam esse homem. Uma coisa terrível. Talvez você não tenha tido a oportunidade de ver nenhuma pessoa nesse nível de opressão, mas eu já vi. Eu já vi algumas coisas realmente assustadoras. Uma pessoa franzina, uma moça magrinha, franzina, 5, 6 homens não conseguia segurar, ela arrastava aqueles homens todos. Uma força descomunal, uma opressão terrível, um espírito maligno opressivo, aflições, feridas e opressões. Mas o texto que nós lemos diz assim: ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas enfermidades, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Então são os 3 aspectos que engloba todos os tipos de sofrimento que eu e você poderemos estar sofrendo hoje e poderemos sofrer amanhã ou em qualquer momento das nossas vidas. Todos os tipos de problemas se encaixam nisso: aflições, feridas e opressões. A palavra do Senhor diz que o pecado lançou o homem no chão, mas a graça redimiu o homem. A graça o levantou, a graça o resgatou. E a palavra do Senhor diz que nós fomos lavados, regenerados e remidos pelo sangue de Jesus. Então nós não podemos e nem precisamos ficar pensando que algum tipo de sofrimento, algum tipo de lamentação, algum tipo de opressão faz parte de um processo de redenção, de restauração, faz parte de um processo de reconciliação, porque é assim mesmo, porque com o nosso sofrimento nós vamos nos aperfeiçoar. Há algumas doutrinas, mas que não são evangélicas, mas são religiosas, que dizem que as pessoas se aperfeiçoam pelo sofrimento, que o sofrimento vai fazendo com que as pessoas se aperfeiçoem. Você vai e você sofre, então você se torna melhor com o sofrimento. Mas quando eu aceito isso, então eu estou dizendo que o sofrimento de Jesus, que as feridas de Jesus, aquilo que ele sofreu por conta do meu pecado, então não é válido. Não foi suficiente. Então isso é um ato de incredulidade. Se eu penso que eu preciso de sofrer para ser justificado diante dos olhos de Deus, ou diante dos olhos de quem quer que seja, então eu estou invalidando o sacrifício de Jesus na cruz. Eu estou dizendo: olha, eu não aceito isso. É como se você tivesse uma dívida e aparecesse alguém rico, poderoso, e oferecesse a você a quantia necessária, e você diz: não, eu mesmo tenho que pagar essa dívida. Mas o fato é que a dívida é tão alta que você é incapaz de pagar. Mas ainda assim, você fica dizendo: eu vou pagar, porque sou eu que devo. Mas quando nós olhamos para o Éden, não fomos nós que caímos. Não fomos nós que desobedecemos, não fomos nós que desobedecemos expressamente a ordem de Deus, foi Adão. Então, de certa maneira, nós nascemos sob a égide do pecado, mas a graça do Senhor nos alcançou. E hoje nós podemos escolher a quem nós vamos nos apegar, ou nós nos apegamos à culpa, ou nós nos apegamos a essa perspectiva da queda, ou nós nos apegamos à perspectiva do levantar. A palavra do Senhor diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então eu quero te dar uma notícia, meu irmão, você que está aqui nessa noite, você, minha irmã, você não vai conseguir se levantar sem Deus. Você não vai conseguir se reerguer sem Deus. Você não vai conseguir vencer aquilo que é maior do que você sem a ação do Espírito do Senhor na sua vida. Entenda isso. Você pode vencer você pode vencer outra batalha, você pode vencer uma luta, você pode vencer uma outra aflição, mas vai chegar um dia em que você vai ser encurralado de tal maneira que você não vai ver solução. E nesse dia, então você vai ter que decidir. Ou você lança a mão, ou você
toma posse daquilo que é a promessa de Deus para a sua vida, ou você vai perecer, ou você vai falhar, ou você vai cair e não vai conseguir se levantar. Não importa quanto dinheiro você tem, não importa quantos recursos você tem, não importa quantas formas você tem, quantas pessoas você tem ao seu lado, quantos homens poderosos morreram diante dos seus exércitos. A Bíblia diz que Acabe morreu em cima do seu carro de guerra, longe da batalha. O seu exército estava lá, lutando contra o inimigo, e uma flecha viajou e por acaso, foi lançado por acaso, e atingiu na juntura da sua armadura. Foi no lugar exato, no lugar fatal. O Wagner estava dando testemunho. Ele não disse explicitamente, mas aquele disco cortou a roupa dele e foi no rumo da virilha. Poderia facilmente ter cortado a artéria femoral e provavelmente ele não conseguiria nem sair do portão da casa dele para fora. Vários anos atrás, um toureiro lá na Espanha foi ferido por um touro, foi ferido exatamente na virilha, com o chifre do touro ele rompeu a artéria femoral. Ele mal conseguiu sair daquele estádio, não conseguiu chegar no hospital mais próximo. Perdeu todo o sangue. Não dá para se fechar um sangramento que acontece na virilha, não dá. E parte daquele disco atingiu ele exatamente na virilha. Poderia ter alguns centímetros para cá ou para lá, ter atingido uma artéria dessa. E às vezes você pergunta, e para que isso acontece? Por que acontece um fato desse? Por que eu preciso de tomar 7 pontos? Às vezes nós levamos 7 pontos, Wagner, porque nós precisamos compreender que alguma coisa estava para acontecer. Nós precisamos ter um testemunho. Nós precisamos ter isso. Em 2018 eu sofri uma queda que me levou à fratura de 3 vértebras. 2 vértebras da coluna lombar, mais o cóccix. E aquilo poderia ter me deixado inválido, poderia ter tirado o movimento das minhas pernas. Mas sabe, queridos, não aconteceu nada disso. Deus tem o seu propósito. E eu quero falar com você nessa noite que algumas pessoas reagiram ao seu sofrimento e a forma com que eles reagiram fez toda a diferença. Nós precisamos entender que precisamos reagir de uma forma adequada. Nós estamos aqui há 7 semanas e nós estamos fazendo uma experiência conosco mesmo. Eu não sei você, mas eu entendo que eu estava fazendo uma experiência comigo mesmo. Uma experiência de obstinação, uma experiência de determinação, uma experiência de propósito. Eu vou seguir o propósito, eu vou buscar o propósito, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou consagrar, eu vou clamar ao Senhor. E durante essas 7 semanas não estava pedindo especificamente por nada para mim mesmo, nenhum problema, não me ocorreu nada de pedir nada para mim mesmo, mas eu estava em cada um desses momentos de oração pedindo para várias pessoas. Para pessoas que estão aqui nesses cartões, para as pessoas da minha família, pelos quais eu oro todos os dias eu estou orando por eles, todos os dias eu estou levantando clamor, todos os dias eu estou construindo muros de proteção em volta da minha família, dos filhos, em volta de pessoas, orando, intercedendo pela igreja. E às vezes você vai sair daqui hoje e vai sair com o seu problema ainda, aquele problema que você orou durante esse período de 7 semanas, e vai dizer assim: bem, não funcionou. Não funcionou. Eu orei durante 7 semanas, eu fui durante 7 quinta-feiras na igreja, eu fui 4, eu fui 3, eu fui 2, eu fui 1, e o milagre ainda não aconteceu. Então continue a perseguir o seu milagre, continue a crer, continue a buscar. Naamã, que foi objeto da mensagem que eu preguei na primeira quinta-feira dessa campanha, nós pregamos sobre Naamã. Naamã, ele acredita, ele se empenha e quando é preciso ele se humilha. Então eu não sei o que era o fato mais importante que Naamã tinha que fazer, se era o empenho de sair lá da Síria
para viajar por centenas de quilômetros e chegar até a cidade de Samaria e buscar um milagre na casa de Eliseu, de um Deus que ele não cria, de um povo que era adversário do seu povo. E ele passa por cima de tudo isso e bate na porta do palácio do rei, bate na porta da casa do profeta. O profeta sequer sai à porta para atendê-lo. Ele se sente humilhado, ele se sente rejeitado, ele tem vontade de ir para casa, mas ele é dissuadido pelo conselho dos seus servos. E ele desce 7 vezes as águas e ele sai dali curado. O cego de Jericó caminhou atrás de Jesus gritando. Imagino que ele deve ter caído algumas vezes enquanto caminhava e gritava, porque Jesus estava andando e o cego ia gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Talvez você não entenda quão difícil possa ter sido para esse homem. Um cego caminhando no meio de uma multidão e gritando, e gritando, e gritando. E Jesus por algum tempo faz de conta que não estava ouvindo, mas finalmente ele diz: vem, traga esse homem aqui. E aquele homem sai curado. A mulher do fluxo de sangue, passara 12 anos, perdera tudo que tinha, gastou todos os seus recursos. E aquela mulher enfrenta todas as possibilidades de revés contra a vida dela. Uma mulher hemorrágica não poderia estar no lugar público, não poderia tocar numa pessoa. Caso ela tocasse, aquela mulher poderia até mesmo ser apedrejada, porque ela estava expondo outras pessoas à impureza, que ela era considerada impura quando ela estava nesse período, até mesmo no período menstrual. Agora imagine aquela mulher, tinha 12 anos que sofria de uma hemorragia que não parava. Mas aquela mulher passa por cima de tudo isso, passa por cima das convenções da sociedade, das exigências das pessoas, e vai no meio daquela multidão, e ela diz: tão somente se eu tocar na orla do vestido, das suas vestes, então eu ficarei curada. Às vezes nós queremos que os milagres tenham precedentes, e olhamos, olha, será que isso já aconteceu em algum momento? Deixa eu dizer para você, milagre é milagre. Milagre não precisa ter precedente. Moisés passou pelo Mar Vermelho, o mar se abriu, nunca o mar tinha se aberto. Depois o Rio Jordão se abriu, também o rio nunca tinha se aberto em 2 partes, para que o povo pudesse passar de pés enxutos. Então tudo aquilo foram milagres, coisas, prodígios. Então a água saiu da rocha, cordonizes vieram no deserto. Tudo isso são milagres, tudo isso são prodígios. Mas isso não tinha precedente. Mas houve a necessidade. Houve pessoas que creram. Houve profetas que profetizaram, que declararam. Interessante que Deus não diz assim: água, sai da rocha. Não, Ele diz: Moisés, toca a vara na rocha e a água vai jorrar da rocha. Ele diz: Moisés, toca a água, toca a sua vara no mar, nas águas do mar, e o mar vai se abrir. Entenda isso, querido. Há um compromisso seu com o milagre que você espera. Qual é o compromisso que Deus espera de você? Qual é a atitude? Os 10 leprosos aproximaram de Jesus, mantiveram a distância necessária, mas clamando diante de Jesus, e os 10 foram curados. Jairo deixa o seu orgulho, a sua posição de chefe da sinagoga. Sabe o quanto deve ter sido desafiador para Jairo ir atrás de Jesus? Sabe quantas recriminações ele deve ter sofrido por conta disso, dos outros chefes de sinagoga, do clero, daqueles que eram sacerdote? Mas ele tinha uma necessidade. É a minha necessidade, a sua necessidade é que nos move, amém, queridos? Além da minha fé e da sua fé. Então não é só a necessidade, mas é necessidade e fé. Mas quando Jairo está caminhando atrás de Jesus, as pessoas dizem assim: olha, sua filha já morreu, deixa de perturbar o mestre. E sabe o que Jairo faz? Ele não para, porque se ela tinha morrido ou não, Jairo tinha uma convicção de que Jesus poderia fazer um milagre. E deixa eu dizer uma coisa para você: aquele milagre, naquele momento, ainda seria inédito, de ressuscitar um morto, porque Jesus não tinha ressuscitado Lázaro ainda.
Então, mas Jairo, ele acredita que Jesus poderia ressuscitar a sua filha. E Jesus ressuscita a filha de Jairo. Quando ele chega lá, a menina estava morta. E ele diz: não está morta, dorme. As pessoas riram, mas de fato ela estava morta. Eu compreendo que quando Jairo saiu de casa, a menina já estava morta, mas ele vai atrás de Jesus, e ele clama a Jesus, e ele traz a bênção para dentro da sua casa. Eu acho extraordinário fatos como esse. Eu que sou pai, quando eu olho para isso, isso me entusiasma, isso move o meu coração. Sabe por quê? Porque eu olho e vejo quantas coisas extraordinárias um pai pode trazer para dentro da sua casa. Quantas coisas uma mulher que tem o Espírito de Deus pode trazer para dentro da sua casa. Aquela viúva pobre trouxe comida para dentro da casa dela. Jairo trouxe vida para sua filha que estava morta. Então são pessoas lutando pela vida de outras pessoas. Eu não sei qual é a capacidade que você tem de lutar pela vida de outras pessoas, mas se você tiver a capacidade de lutar pela vida de alguma pessoa, de abraçar o problema dele como se fosse seu, deixa eu dizer uma coisa para você: o milagre vai acontecer. Porque na casa de Jairo aconteceu, na casa daquele centurião, daquele homem que tinha autoridade, aconteceu, e Jesus nem precisou de entrar na casa dele, porque ele chegou diante de Jesus e disse: meu servo se encontra terrivelmente enfermo, mas diga uma só palavra e o meu servo será curado. Meus irmãos, às vezes nós ficamos olhando, às vezes eu olho e vejo pessoas que não conhecem Deus da forma com que outros conhecem tão bem, recebendo bênçãos e milagres que muitos crentes não estão recebendo. E às vezes eu pergunto por quê. Eu pergunto por quê. Jesus falou isso, Jesus lançou na cara dos judeus a incredulidade deles, e ele citou exatamente o caso daquela mulher de Serepta, e lançou e também o caso daquela mulher que não tinha filhos, daquela mulher estéril, da sunamita. Ele deu esses dois exemplos. Havia muitas viúvas em Israel, mas nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão uma estrangeira. Havia muitas mulheres que não podiam ter filhos em Israel, muitas mulheres estéreis, mas a nenhuma delas foi dado filho, senão uma sunamita, uma mulher de Sunem. E aqueles judeus ficam enraivecidos, enfurecidos. Mas sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Jesus estava dizendo: vocês são incrédulos, porque o pão dos filhinhos tem sido dado aos cachorrinhos, mas não são as migalhas, é o melhor do pão, é o banquete, porque vocês são incrédulos. E foi assim que a graça chegou a mim, chegou a você. Nós que não somos descendência direta de Abraão, somos filhos por adoção de Deus, e somos filhos de Abraão como filhos espirituais. Sabe por quê? Porque os filhos prioritários, os judeus, aquele que era o povo escolhido de Deus, rejeitou a ele. Mas não sejamos incrédulos rejeitando o Senhor. Eu quero dar a você 4 posições, rapidamente, que você pode fazer, que vai fazer a diferença na sua vida para o milagre de Deus. Primeiro, não acredite que o seu problema não tenha solução. Ah, pastor, o médico diz que não tem jeito. O médico diz que não há forma nenhuma. Não acredite nisso. Se não tem jeito para um médico, tem jeito para Deus. Eu disse isso para um médico quando eu tinha 17 anos. Eu disse: doutor, o problema que você está dizendo que não tem solução, que você não resolve, o meu Deus resolve. E o meu Deus demorou só uma semana para resolver aquele problema. E eu nunca mais tive aquele problema. Não pense que deve sofrer para pagar algum pecado ou culpa. Você está sofrendo alguma coisa? Às vezes o diabo vai dizer assim: não, você tem que sofrer mesmo. É normal. Fica quieto aí, aceita o sofrimento, porque você merece sofrer. Não, você não merece sofrer. Jesus já pagou pela sua culpa. O castigo que nos traz a paz foi o quê? Lançado sobre ele. O castigo, ele foi ferido e moído pelas nossas transgressões. Quando você entende isso, um mundo novo se abre diante dos seus olhos.
Sabe por quê? Porque o diabo é especialista em dizer: você tem que sofrer porque você errou, você tem que sofrer porque você pecou, você tem que sofrer porque você fez coisas erradas. Diz: não, o meu Senhor já sofreu em meu lugar, o meu Senhor já pagou essa dívida, então eu não aceito mais essa imposição. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Terceiro lugar, confesse o milagre, reivindique, busque na realidade de que o preço já foi pago e você não precisa pagar novamente. Confesse. Eu vivi muitos anos, muitos problemas de saúde. Acredito que eu já nasci com alguns problemas de saúde e cresci com problemas de saúde, passei a minha infância com problemas de saúde, entrei na adolescência com problemas sérios de saúde, problemas neurológicos muito graves. E quando o médico falou isso para mim, eu tinha 17 anos, eu já vinha desde a infância, não era de ontem. E sabe de uma coisa, queridos, eu criei. Eu criei que naquele momento ia cessar, e cessou ali mesmo. Mas vieram outros problemas. E eu passei para a juventude, a fase madura, com muitos problemas. Uma coleção de problemas. Poderia citar aqui mais de 10 problemas graves. Vários problemas graves. E quando chegou mais ou menos, quando eu estava há uns 20 anos atrás, mais ou menos, um dia, exatamente olhando para esse texto, lendo um livro, se eu não me engano, do pastor Poyong Chu, ou um outro livro, porque naquele momento eu comecei a ler tudo que falava de milagre, eu comecei a ler e fui lendo, até que se criasse uma convicção. Então eu comecei a dizer: olha, eu não preciso viver uma vida doente, eu estou doente há muitos anos, há décadas. Vem um problema, depois sara, vem outro, depois sara, vem outro, depois vem outro, e eu disse: basta, chega. Eu não aceito mais, eu agora quero o milagre de Deus. E comecei a buscar, eu não sei quanto tempo eu fiz, mas eu sei que eu fiquei durante vários meses, não sei se chegou um ano, jejuando, eu jejuava, eu orava, normalmente eu jejuava domingo, e muitas vezes eu pregava aqui no domingo, eu estava sem comer desde o sábado, entrava de jejum no sábado, e só ia me alimentar e tomar água também, domingo depois do culto, e pregava com restrição de comida e de água. E fui orando e fui buscando. E quando eu estava assim, e sabe o que eu estava pedindo? Que eu vivesse uma vida sem enfermidade. Era isso que eu pedi. Senhor, eu não quero viver doente, eu não quero viver nenhuma doença, nenhuma. Eu não quero depender de remédios, nenhum deles. E quando agora eu estou alcançando o milagre, veio uma dengue. E essa dengue veio para me testar. E eu jejuava aos fins de semana e a dengue apareceu. E eu senti mas muitos efeitos da dengue. Mas sabe o que eu fiz, querido? Fiz um teste. Eu fiz um teste com o Senhor. Diz assim: eu estava tonto, eu sentia muita tontura, muita dor no corpo. Falei: se amanhã, domingo, eu acordar bem, como se eu não tivesse doença nenhuma, então eu vou jejuar o dia todo e até a noite, como eu faço todos os domingos. E era o terceiro dia da dengue. Eu tinha me acometido na sexta, o sábado eu passei muito ruim, fiz essa oração sábado à noite. Quando eu levantei domingo de manhã, eu levantei como se eu não tivesse nada, nenhum problema. Jejuei aquele domingo inteiro, não tomei nenhuma gota de água, não comi nada. Até a noite, quando terminou o culto, eu fui para casa jantar e tomar água. Sabe o que aconteceu? A dengue sumiu ali mesmo, desapareceu. E eu fui levar o Aurélio para o hospital para ele cuidar, porque ele também estava com dengue. Nós contraímos a dengue no mesmo dia, mas eu fui cuidar dele porque eu estava bem. E a partir daí, eu passei muitos anos, talvez uns 15 anos, aonde nenhuma consulta eu fazia, aonde nenhum remédio eu tomava. Eu só voltei a entrar num consultório de um médico, a fazer exames novamente em 2018, quando eu caí da escada e fraturei as vértebras. Mas eu passei muitos anos. Mas eu não sentia nada. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O Senhor é Deus de milagre, amém?
O Senhor quer fazer milagre. Talvez o seu milagre vai acontecer hoje, agora. Se você crer, hoje pode ser o dia, essa noite pode ser o dia. Pode ser o momento, hoje. Mas se não acontecer hoje, não desista. Continue a clamar amanhã. Depois de amanhã, semana que vem, mês que vem. Porque eu disse que teria 4 conselhos para te dar. E o último é, enquanto Deus não falar para você que não vai te dar, você continue a buscar. Porque só tem 2 respostas, sim ou não. Não tem mais ou menos. Não tem quem sabe, nem talvez. Ou Deus fala para você que vai te curar, ou Ele fala para você, não vou curar. Como Ele falou para Paulo, não vou curar. Você vai conviver com esse espinho na carne. Mas se Ele não falar, então continue a buscar. Não desista. Talvez vai passar um mês, talvez vai passar até mesmo um ano. Mas no fim das contas, você vai dar o seu testemunho. Você vai dar o testemunho, amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Quero convidar o grupo de louvor a se colocar aqui. Eu quero nesse momento orar. E eu vou orar com toda a igreja, vou orar com você aí. Depois, quando eu terminar de orar, nós vamos convidar aqueles que quiserem vir aqui à frente, receber a oração da unção. Eu quero encorajar a todos vocês que estão buscando milagres, a vir aqui à frente, a receber uma oração e uma unção de alguns desses pastores que estão aqui à frente. Quero já pedir aos pastores que comecem a se posicionar para estar aqui. Deus quer te usar nessa noite, Deus vai usar você nessa noite, porque a palavra do Senhor diz que a cura, o milagre acontece com 2 coisas. Primeiro é a palavra, e segunda coisa a oração, e por fim a unção. A oração da fé curará o enfermo. E está alguém doente, vá até os presbíteros, eles imporão as mãos e orarão e ungirão, e os enfermos serão curados. Eu creio que Deus vai me usar, eu creio que Deus vai usar o Darias, Slade, eu creio que Deus vai usar os pastores que estão aqui nesta noite, todos os pastores. Deus vai usar para trazer cura na sua vida, mas você precisa crer que vai receber o seu milagre. Amém? Feche os seus olhos agora, levante as suas mãos na presença do Senhor. Diga para o Senhor qual é o milagre que você precisa. Diga para o Senhor o que move o seu coração nesta noite. Diga para o Senhor qual é a aflição, qual é a dor, qual é a opressão que está te oprimindo, que está doendo em você. E em nome de Jesus, ela vai sair agora. Eu declaro sobre a palavra do Senhor que toda enfermidade vai caindo por terra agora. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, espírito de enfermidade, sai da vida desse homem. Espírito de enfermidade, sai da vida desta mulher. Sai agora dos pés, das pernas, dos joelhos. Sai agora dos nervos, dos músculos. Sai agora do quadril, da coluna. Sai agora da visão. Em nome de Jesus, do pulmão, do coração, dos rins, do fígado. Enfermidade, sai agora dos neurônios. Vai caindo por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito opressivo vai saindo agora, vai liberando agora. O povo de Deus vai caindo por terra, vai desalojando agora em nome santo de Jesus. Senhor, é sob a tua palavra que nós estamos aqui durante essas 7 semanas. Senhor, não é pela força do braço, e nem pela capacidade do homem, e nem pelos recursos da carne, mas é pelo sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário, que nós declaramos que toda enfermidade já foi lançada sobre o Senhor. Todas as feridas, toda a culpa, de todos os erros, de todo o pecado que cometemos, foi lançado sobre o Senhor, e o Senhor foi ferido, o Senhor foi traspassado, o Senhor foi moído pelas nossas enfermidades e ferido pelas nossas culpas. E nesta noite nós queremos a cura, nesta noite nós buscamos o milagre, nesta noite nós declaramos que o milagre acontece, que toda enfermidade agora é lançada por terra. Sai enfermidade,
Sai agora. Aonde você se alojou, desaloja agora, sai agora com todos os seus efeitos, sai da pele, sai dos olhos, sai da audição, sai do paladar, sai da garganta, sai do estômago, sai agora. Enxaqueca, dor de cabeça, ansiedade, tristeza, angústia, depressão, sai agora em nome de Jesus. Diabetes, sai agora em nome de Jesus. Insuficiência cardíaca, pressão desregulada, seja agora restaurada em nome de Jesus. Fibromialgia, neuropatia, sai agora em nome de Jesus. Solta este homem, solta esta mulher, solta agora, sai dos ossos toda enfermidade, toda descalcificação dos ossos, seja agora repreendido, e agora em nome de Jesus, seja reposto os hormônios, seja reposto a força, o vigor, para esse que está frágil, cansado, abatido, sem força e sem ânimo. Receba do Senhor força, receba do Senhor ousadia, receba do Senhor ânimo, em nome de Jesus. Espírito opressivo, sai desta vida agora, sai agora, espírito de vícios, você que tem dominado esta vida, no nome de Jesus eu te ordeno, pegue a sua bagagem, pegue sua trouxa e sai da vida desse homem, sai da vida desse adolescente, sai da vida desse jovem, em nome de Jesus, sai, todo espírito maligno que oprime, espírito de miséria, sai agora, espírito de miséria, sai, desaloja agora, privações, sai agora, conflitos familiares, conflitos no casamento, no relacionamento entre pais e filhos, nós te repreendemos sob a autoridade da palavra do Senhor, sob esta palavra, o Senhor já pagou o preço, o Senhor já nos resgatou por um alto e suficiente preço. O castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele, o Cordeiro de Deus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda maldição. Alabaçora cantaramanais, lemalá, chorou, balabá, sonica, alabaçora cantaramanais. Profetiza agora, abra sua boca de profeta, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre você mesmo, sobre o seu corpo, sobre a sua cabeça. Coloca a mão na sua cabeça. Se o problema está na sua cabeça, coloque a mão no seu peito, no seu coração. Se o problema está aí, no seu estômago, coloque a sua mão, porque o Espírito do Senhor te visita agora, e a unção do altar do Senhor é derramada sobre a sua vida agora. E o Espírito de milagre acontece. O Espírito de milagre está aqui nesta noite. O Espírito de milagre está aqui. Vai realizar o milagre na sua vida. O nosso Deus é Deus de milagre. O Espírito do Senhor é Espírito consolador, restaurador e curador. Tome posse da tua bênção. Toma posse do teu milagre. Toma posse do teu milagre. Toma posse do teu milagre. Não duvide, crê somente. Não duvide, crê somente. Não duvide, crê. Pastores, manda o valida, vem à frente. E você? Aleluia.